Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É uma alegria muito grande, meus irmãos, participar desse trabalho, desse Centro Espírita Virtual. A TV Nova Luz foi criada para iluminar os nossos dias. Nós já somos 110 mil pessoas inscritas. Sabe lá o que é isso, 110 mil? Mas a gente precisa chegar a 1 milhão, porque quanto mais a gente compartilhar os trabalhos dessa TV maravilhosa, mais vamos divulgando os ensinamentos de Jesus. Mas a nossa gratidão é muito grande por vocês. Está entrando no ar o programa Viver e Transformar. Então, meus irmãos, estamos hoje, eu, Rosália, Soninha, com o coração aberto, para nós falarmos sobre a mente. A mente é como um espelho. Esse título foi inspirado no livro Os Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo que ele intitulou Estudando a Mediunidade. Nesse capítulo, o mentor Albério disse que a nossa mente é capaz de refletir, tal como um espelho, a vontade do nosso Pai Celestial, a luz dos amigos espirituais. A nossa mente é capaz de receber os influxos, as irradiações da dimensão espiritual maior. Ela é como um espelho e nós temos o potencial de refletir o bem, a harmonia, a beleza. O problema, diz Albério, nome diferente, né? Diz Albério, é que às vezes a gente empobrece a nossa possibilidade de refletir essas imagens grandiosas. Então, ele diz assim, imagina se você pega um espelho e coloca num lamaçal. Pega o seu espelho que está refletindo o seu rosto, ou refletindo o sol, ou refletindo a lua, ou as estrelas. Pega esse espelho e coloca num lamaçal. Aí o espelho fica sujo, já não reflete mais nada, porque ele fica embaçado. Esse lamaçal é o simbolismo do que nós fazemos com a nossa própria mente quando nós colocamos conteúdos na nossa mente de vibrações inferiores, quando nós nos deixamos capturar por esses valores do mundo e muitas vezes gastamos muitas horas do nosso tempo cultivando pensamentos menos nobres, imagens menos nobres, assistindo determinados tipos de filme que não acrescenta nada em nossa evolução espiritual. Então, por isso que o estudo de hoje, que você pode assistir pela manhã, à tarde, à noite, porque o nosso estudo é veiculado toda quarta-feira às 19 horas. Então, eu passo a palavra agora para a Rosália, que o nosso programa é de 30 minutos. Então, Rosália, está com você. Olá a todos. É sempre bom ouvi-la, né, Leila? É sempre bom a gente trocar esses 30 minutos, assim, ainda mais sobre esse tema, que é um tema tão sensacional, né? Com tanta informação, assim, para a gente debater à luz da doutrina espírita. Então, a música que eu trouxe para vocês, que eu vou pedir para o Cassiano soltar, é uma música da Marielza Tiscati, intitulada Olhos no Espelho. Passa além de mim, me atravessa, me conheço ao avesso, ouço a minha voz, meus silêncios desafio, canto luz, vejo sombras, vejo luz, quando os meus olhos cruzam-se no espelho,
e as verdades saltam. Mesmo assim eu vou além, me atravesso, me conheço. Do outro lado do avesso, lá também estou. É uma música maravilhosa, né? Marielza Tiscati, com certeza muito inspirada, começa essa canção dizendo: eu passo além de mim, né? Porque a mente é um espelho. A mente, se a gente pudesse tocar na nossa mente, ou se a gente pudesse fazer uma metáfora, a mente seria, sabe aquele pavê gostoso que ficam as camadas? O biscoitinho, né? Aí o cremezinho que vai ligando as camadas. Assim é a mente. A mente, ela opera dessa maneira. Ela vai ligando as pontinhas, né? Do nosso corpinho de carne, do nosso espírito. E como ela trabalha é o grande mistério da humanidade. Na doutrina espírita, nós chamamos a mente, por exemplo, no livro dos Espíritos, de consciência, né? E quando Kardec pergunta aos espíritos aonde estão escritas as leis de Deus, os espíritos respondem na consciência. E se eu perguntar para vocês assim, ou pedir para vocês colocarem rapidamente a mão na consciência, todo mundo vai colocar a mão na cabeça, não é verdade? Mas a consciência, né, como a mente opera, é no corpo inteiro. Então, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E onde está a nossa consciência? Atuando em todos nós. Em constante ligação construída entre o nosso corpo e o nosso espírito. A mente humana é uma das maiores descobertas da humanidade. A capacidade de imaginação. Né? Agora a gente está na segunda maior descoberta da humanidade, que é a capacidade da gente se conectar, né, de uma maneira online, né, em redes invisíveis. Mas olha que interessante, né? Os espíritos já se conectam em redes invisíveis há muito tempo. Né? Então a mente, ela vai operando dessa maneira, né? De uma maneira bastante conectada. Eu, por ser professora de história e por trabalhar com civilizações ancestrais, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma tribo no centro do Brasil, que sempre que eles fecham um diálogo conosco, eles falam para nós assim: um abraço, Tixai, né? E aí eu perguntei o que significava Tixai. E eles me explicaram que Tixai é: você é o meu espelho. Olha que interessante, né? Como que as nossas mentes elas vão se conectando de uma maneira que reflete e que refrata ao mesmo tempo. Então, essa analogia que a Marielza Tiscati ela faz, quando eu lanço os olhos no espelho, eu vejo sombra, eu vejo luz, mas mesmo assim, eu vou além. E ela fecha a música falando: do outro lado do avesso, lá também estou eu. A mente é maravilhosa, mas a mente não é um mistério, né? A doutrina espírita ela nos ajuda a elucidar esse mistério. E ainda bem que na Terra nós temos muitos psicólogos para nos auxiliar ainda mais, né, Sônia? Olá, meninas. Olá, meus amigos queridos. Bom estarmos aqui novamente refletindo um pouquinho mais, né? É interessante, na visão espírita, a mente é a forma como nós temos de nos manifestar como espíritos, né? Então, os pensamentos que temos, eles são pensamentos que não são gerados exatamente aqui no nosso cérebro. O cérebro seria uma máquina, né? Um decodificador, uma forma de expressar para poder que os sinais cheguem até os órgãos da fala, e aí, impressionando esses órgãos, a gente coloca o pensamento em palavras, né? Mas o pensamento, ele não existe só na nossa, ele só não se manifesta na palavra.
ele se manifesta através de vibração, de ondas mesmo, né? E aí, por isso é importante essa questão do pensamento como espelho, porque, na verdade, se a gente usar, e essa metáfora, ela é muito boa, e ela é usada também por Emmanuel, naquele livro Pensamento e Vida, né? Que ele tem lá um capítulo falando sobre isso, onde ele usa o espelho como uma metáfora desse pensamento. Então, se o espelho, primeiro, o espelho, ele reflete uma imagem, mas ele também capta a imagem, né? Quando nós chegamos na frente do espelho, ele capta a nossa imagem e você se vê no espelho. E ela vai ser refletida para quem chegar e poder ver isso aí. Então, é interessante porque é da mesma forma que a nossa mente vibra, né? Que a nossa mente se manifesta. Então, se o espelho está sujo, ele diz, se o espelho está sujo, se o espelho está desalinhado, se o espelho não está embaçado, ele não vai refletir essa imagem do jeito que ela é realmente, ela vai ser distorcida. Se o espelho está limpo, aí a imagem vai estar límpida, a imagem vai estar mais clara, mais suave. Assim a nossa mente. Se a nossa mente está limpa, ou seja, se a nossa mente vibra no bem, no belo, no bom, nós vamos, então, emitir pensamentos e vamos nos conectar, refletir pensamentos bons e captar pensamentos bons, porque de acordo com a nossa vibração, com o nosso pensamento, nós vamos nos sintonizar com outras mentes que estão aqui ao lado, né? E essas mentes não são só as mentes encarnadas, são as mentes desencarnadas também. Então, se a gente vibra no belo, se a gente vibra no bom, a gente vai conectar com mentes que também têm essa mesma vibração. Por outro lado, se o nosso espelho está mais sujinho, o nosso espelho está embaçado, o nosso espelho tem ângulos, tem ondulações, tem falhas, né? Já viu o espelho? O espelho do banheiro, por exemplo, que a gente costuma tomar banho quente, e aí o vapor vai fazendo com que ele comece a ter aqueles pretinhos, né? Que vai soltando o material dele, começa a dar uns defeitinhos, a nossa mente também. Então, nossa mente como espelho pode também se sintonizar com vibrações mais inferiores, quando a gente se liga a emoções perturbadoras, quando a gente rumina situações, né, que a gente fica ali pensando, mas por que isso, por que aquilo, que a gente não consegue entender, compreender a razão das coisas que nos acontecem. Então, é tudo muito, muito difícil. Não é tão fácil assim, não. Falando é muito mais fácil do que vibrar o tempo todo. Porque acontecem coisas, gente. É só, a gente agora mesmo, né? Ainda não estamos livres da pandemia. Então, você vai lá, tá bom, tá vacina, que maravilha, aí fica todo mundo bem. Daqui a pouquinho a vacina não deu certo, aconteceu isso, pararam aquela, não sei o quê, tá aumentando o caso, lockdown novamente na Europa, como é que é isso e tal. E aí, se você se sintoniza com isso, você imagina um monte de gente pensando a mesma coisa. Sabe aqueles espelhos? Eu uma vez levei os meus filhos na Cidade da Criança, né? Nem sei se ainda existe, tipo, tem na Disney e tal. Você tem uns espelhos que você chega e o espelho te mostra gorda e baixinha, ou então te mostra longilínea, pessoa mais alta, né? E aí eles têm vários espelhos e aí você se vê várias vezes, né? Aí é interessante, às vezes isso acontece também em elevador. Eu já entrei em alguns elevadores aqui no Rio, que tem um espelho de frente para outro, e aí você se vê várias vezes. É assim que acontece com o nosso pensamento, né, Leila? Quando a gente pensa, e aí se conecta com outra mente, se conecta com outra mente, e aí esse pensamento fica como esses espelhos aí, um de frente para o outro, multiplicando várias e várias vezes. E aí pronto, aí muda toda a vibração ao redor, não é mesmo? Então, eu estava me lembrando como o nosso corpo é uma coisa maravilhosa, né? É uma energia. Você mandou até um texto no WhatsApp, Soninha, que a gente podia ler aquele texto muitas vezes, falando da beleza que representa a nossa organização física.
Porque nós sabemos, hoje, que os Espíritos nos informaram, né, que quando nós fomos criados, Deus fez um corpo, ele pegou do fluido cósmico universal, ele pegou uma porção desse fluido e modelou um corpo para a nossa alma, para que nós pudéssemos viajar energeticamente por toda a nossa herança celeste. Nós temos um equipamento perispiritual ou espiritual, um corpo espiritual, que os espíritos chamaram de perispírito, que ele é ligado energeticamente, molécula a molécula, a este corpo físico. Na verdade, ele é o modelador desse corpo físico. Então, o nosso corpo físico é tão importante, é pura energia. E, como diz Einstein, né, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A gente nem consegue conceber isso, tal é a nossa ignorância em física, em química e tudo mais. Mas o que nós sabemos, meus irmãos, é que a responsabilidade que hoje temos no nosso pensar, porque o pensamento é essa energia poderosa. Esse pensamento, como falou muito bem a Soninha e a Rosália, esse pensamento ele tem vibrações. Essa energia do pensamento tem vibrações que atraem energias semelhantes. E se nós temos essa organização física que é capaz de refletir as melhores energias que a todo tempo o nosso Pai Celestial nos envia, por que a gente não presta mais atenção nos tipos de pensamento que a gente normalmente cultiva, né? Baseado nos nossos desejos, baseado nas nossas crenças? Então, é importante a gente fazer esse estudo da mente, ou consciência, como falou a Rosália, que o nível de consciência, o nosso nível de consciência, varia de acordo com as nossas conquistas morais e intelectuais. Por isso, os Espíritos disseram, amai-vos e instruí-vos, que o Espírito de verdade trouxe essa orientação para a nossa vida. Amai-vos e instruí-vos. Mas a gente fica descuidado, nós ficamos distraídos e muitas vezes trazemos para esse nosso corpo maravilhoso, essa máquina maravilhosa, como colocou a Soninha, a gente empobrece o nosso potencial de pensamento e atraímos, muitas vezes, dores para a nossa vida. A gente não quer sofrer, ninguém quer sofrer e ninguém foi feito para sofrer. Nós não fomos criados para o sofrimento. Então, tomar consciência dessa mente que é um espelho, tal como um espelho que nos disseram os Espíritos, é exercer uma vigilância muito grande do que nós estamos trazendo para a nossa mente, o que nós estamos exteriorizando para os nossos irmãos em humanidade, até para o universo afora, porque nada se perde nesse mundo de Deus, né, Rosália? Vamos passar a bola também para a Rosália falar um pouco mais. Não, é um tema tão bacana, né? Tão vasto da gente tratar, porque a Leila e a Sônia, elas colocaram exemplos muito concretos, né? De ações da mente sobre nós. E é importante a gente refletir que a mente, como os cientistas chamam, né? Como eles entendem, como uma conexão neuronal. Por que eu falei anteriormente que ela, ao mesmo tempo, é um espelho que reflete e que refrata? Porque, através da mente, a gente percebe quem a gente é a partir do olhar também que os outros têm sobre nós. Então, a gente consegue enxergar qualidades e defeitos nos outros porque nós temos. E a gente consegue transformar a nossa vida
também a partir das experiências dos outros. Então, a mente humana, conectada com o conceito espiritual de mente que nós temos, que é um conceito muito mais vasto, ela vai nos demonstrar uma série de leis que estão escritas, por exemplo, nas obras, né, que são leis da criação, que são leis de sociedade, que a gente não vai conseguir se transformar se a gente não estiver em contato com o outro. E fala dos objetivos da encarnação, né? Que é o nosso melhoramento individual, ao mesmo tempo que a gente se melhora coletivamente. Isso tudo a ciência começa a perceber agora, através de um estudo mais profundo da mente, né? Muitos cientistas, por exemplo, têm utilizado a meditação, que a gente já conversou quando a gente falou de autocompaixão, da atenção plena. Cientistas estão percebendo que há conexões que eles ainda não conseguem, muitos deles, admitir que é o espírito, que é uma espiritualidade, ou que as pessoas se melhoram em contato com a sua religiosidade, mas eles já estão começando a perceber que há algo mais. E aí fica o convite para vocês, também fica o convite para a Lei e para a Sônia, para a gente começar a pensar nos atributos da mente humana, aonde a mente humana opera. E a mente humana, ela está intimamente ligada, a sua ação está intimamente ligada às emoções, né? Então, que a gente estude mais sobre raiva, sobre medo, sobre tristeza, sobre alegria, né? Sobre luta e fuga, que já foram nossos temas e que são importantes a gente sempre estar revisitando, porque são as ações, né, da mente, como os físicos entendem, como os neurocientistas entendem, mas também são as ações de uma maneira mais ampla, como o Espiritismo nos explica, né? É no Espiritismo que nós aprendemos, através de toda a codificação, através das complementações de Denis, que o pensamento cria a vida. Olha que interessante. Então, que a gente procure pesquisar mais sobre a mente, porque é um assunto muito vasto e com certeza a gente não vai esgotar em 30 minutos. Não é mesmo, Sônia? Um beijo, pessoal. Já vou me despedindo. A gente só joga as ideias, né? E vocês precisam continuar estudando, procurando. E aí, por isso é importante mandar as perguntas, manda perguntas para a gente, escreve aí. Depois que o vídeo terminar, você pode escrever também, fazer perguntas, e a gente vai falando, vai comentando mais, de repente a gente faz alguns programas sobre o mesmo assunto, enfim, na sua ideia aí, né? Eu estava pensando aqui num outro ângulo. Como eu disse, nós jogamos algumas ideias, então eu vou jogar mais uma, né? Eu estava pensando o seguinte, na Bíblia nós temos, nos evangelhos, vários momentos onde, e João nos traz isso mais fortemente, quando ele diz que Deus é amor, né? Amai-vos, enfim, Deus é amor, né? E o evangelho, a doutrina espírita nos evangelhos, lá de João, enfim, dos evangelistas. E a doutrina espírita, na sua primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele diz que Deus é inteligência suprema. E aí, pensando sobre isso, eu fiquei pensando no amor e na inteligência. E aí, fazendo a ligação entre o sentimento e a razão. Né? Então, quando nós não conseguimos entender determinada coisa, por que isso nos acontece? Por que meu ente querido partiu e eu fiquei agora separada? Por que me aconteceu determinada doença? Por que eu perdi emprego? Enfim, quando nós não conseguimos entender porquê das coisas, ou seja, quando a nossa inteligência não consegue captar e compreender por que as coisas acontecem, há um nosso sentimento desequilíbrio, não é assim normalmente que acontece? Né? E às vezes esse desequilíbrio é momentâneo, acontece alguma coisa e você se desequilibra, mas às vezes isso fica por muito tempo. Então esse desequilíbrio entre a mente, aliás, entre o sentimento e a razão, né? Vai causar, muitas vezes, um desequilíbrio tão grande que a nossa mente começa a vibrar,
sempre para baixo. Então, só acontece comigo. Nós falamos isso aqui realmente, lá quando falamos da humanidade plena, né? Todos nós sofremos, todos nós passamos por problemas, temos falhas, temos equívocos, né? Vou chamar de erro mesmo, todos nós erramos, né? E erramos para poder aprender, para fazer diferente, para fazer certo. Mas muitos de nós não conseguimos entender isso. E aí, nesse desequilíbrio, a gente acaba se afinizando com grupos de emoções negativas, né? Alguns pesquisadores eles fizeram estudos sobre isso e separaram as emoções em 2 grupos. O grupo das emoções, o grupo 1, que são as emoções de alegria, de otimismo, de entendimento, de harmonia, e outras mais desse tipo, e o grupo 2, que é de pessimismo, de tristeza, de vazio, de não entendimento das coisas. Então, se você se afiniza, não procura ver a coisa difícil de uma forma, como uma prova, às vezes, como um momento na sua vida, porque a gente pode não ter acontecido com você, mas você deve conhecer alguém que, num determinado momento, por exemplo, perdeu o emprego, ou teve que se mudar da casa onde morava, e aquilo foi uma situação muito difícil, uma tristeza, enfim, mas que lá na frente conseguiu até um emprego melhor. Ou por ter perdido esse emprego, descobriu em si uma habilidade que não sabia, e aí começou a fazer, sei lá, algum artesanato, ou abriu uma empresa de qualquer coisa, e aí teve um sucesso não só um sucesso financeiro, não, mas um sucesso mesmo de prazer, de satisfação pelo que estava fazendo. Então, a gente precisa aprender a esperar que as coisas aconteçam. E aprender no sentido de moldar a mente, né? De trabalhar a mente no sentido de burilar mesmo, de moldar para que ela aprenda, para que ela tenha mais facilidade de se ligar nas coisas boas e, enfim, e aí nos levar para um grupo de emoções positivas que vai fazer bem, inclusive, para a nossa saúde. Para a nossa saúde e para a saúde do mundo inteiro. Não é assim, Leila? Eu vou me despedir, então, já mandando um grande beijo para todos. É isso mesmo, Soninha. Como que a vida nos oferece todos os instrumentos que nós necessitamos para o nosso crescimento, para a nossa missão na Terra, que é a perfeição. Assim, nós todos estamos nessa grande escola para nos aperfeiçoarmos. E quando a Soninha fala dessa emoção, né, que a mente ela é muito movida também, os nossos pensamentos, pelas nossas emoções, é importante esse projeto que o Espiritismo traz da renovação moral, dessa viagem para dentro de nós mesmos, como recomendou Santo Agostinho, que a gente precisa se autoconhecer, saber quais são as emoções, né, que nós estamos cultivando. Então, eu vou encerrar também o programa lembrando uma frase que eu adorei do Charles Chaplin, que ele fala na contemplação. Nós temos que desenvolver olhos de ver a grandeza do nosso Pai Celestial, né, através do contato com a natureza, como nos incentivou também o grande educador Rousseau. Mas quando ele diz, quando a gente olha o sol, aliás, quando a gente olha para a lua, a gente vê a beleza de Deus. A gente contempla a beleza de Deus. Quando nós olhamos para o sol, nós percebemos a grandeza de Deus. Mas quando nós olhamos no espelho, nós percebemos a obra-prima de Deus. Sem falsa modéstia, nós somos filhos da luz e filhos de Deus. E como diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a obra-prima do homem é o seu corpo espiritual.
A obra-prima de Deus somos nós, a alma humana, mas a obra-prima que nos cabe é iluminar o nosso corpo espiritual para que a gente tenha a capacidade de desfrutar de toda a herança do nosso Pai. Muita paz para todos, meus irmãos. Nós vamos encerrar, como sempre, com a música da Rosália. E eu desejo a vocês um bom dia, que Jesus nos abençoe, uma boa noite, se você estiver nos vendo de noite. E como disse a Soninha também, nos procure através do chat, dos e-mails, nos acompanhe, compartilhe os nossos estudos, façam parte dele, deem sugestões, palpite. Nós estamos abertos a essa intervenção caridosa de vocês. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Passo além de mim, me atravessa, me conheço ao avesso, ouço a minha voz, meus silêncios desafio, canto hinos, vejo sombras, vejo luz, quando os meus olhos cruzam-se no espelho e as verdades saltam. Mesmo assim eu vou além, me atravesso